Fala galera, o Edu aqui, usando o chapéu de editor. Você pode ver, eu estava editando aqui o episódio do podcast que foi gravado com os meninos do Mais Pro Norte, mas infelizmente aconteceu um problema. Depois de 40 minutos de conversa, o arquivo de áudio corrompeu e a gente perdeu a conversa dali pra frente. Infelizmente a gente não vai ter uma conversa completa, mas os meninos toparam voltarem pra gente gravar um outro dia. Mas os pedaços que ficou gravado, eles conseguiram compartilhar bastante da experiência deles até o momento. E a cereja do bolo, que seria a história não tão feliz assim do ano novo deles, a gente acabou perdendo. Eu conversei com os meninos e eles concordaram de colocar no final do vídeo o Reels, onde eles contam as histórias, então você pode ver lá no final do vídeo também, ou no Instagram deles. Então é isso, galera. Fiquem aí com mais um episódio do Papo de Boteco e até o próximo. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal. Estamos de volta aqui depois das férias de final de ano. Espero que todo mundo tenha curtido aí seu final de ano, seu Natal. Eu vou querer começar esse podcast agradecendo a todo mundo que tem assistido os episódios do Papo de Boteco Montreal, você que tem visto os Reels no Instagram e tem compartilhado. Então, muito obrigado a você aí que está escutando no carro, dirigindo também pela cidade, os caminhoneiros de Montreal. Um abraço para vocês aí. E a gente vai voltando para o ano de 2024, recomeçando o podcast. E hoje, nesse podcast, o primeiro do ano de 2024, a gente vai conversar com o Gabriel e o Gabriel. E a gente vai conhecer um pouco mais da história deles aqui, como que eles chegaram. E se você está na bolhosfera de Montreal, você sabe do caso bizarro que aconteceu com eles no ano novo, que a gente vai chegar para falar sobre isso também. Mas vamos começar com um pouco mais de história antes de vir, né? Vou pedir, então, Gabriel, cada um pode começar aí. Fala um pouquinho da onde que você veio, quantos anos você tem, da onde que você veio. Então, vou começar. Meu nome é Gabriel Florentino, eu tenho 25 anos agora. Sou de Minas Gerais, mais precisamente sou de Contagem, que é uma cidade que fica colada ali ao lado de Belo Horizonte. E basicamente é isso. Sou jornalista, formado em jornalismo, e estou aqui em Montreal estudando marketing digital. Agora fazem quase 9 meses que a gente está aqui em Montreal. Eu sou o Gabriel também, Gabriel Meirelles. Eu sou de Belo Horizonte. Eu estou aqui em Montreal, a gente veio junto, então o Gabriel estuda e eu venho para trabalhar, né, naquele processo que quase todo brasileiro que está aqui no Canadá faz. A gente está aqui há 9 meses, eu estou trabalhando agora como game tester e vivendo uma vida de imigrante. Eu vou perguntar para você como você chegou nessa função do game tester, mas antes eu queria conhecer um pouquinho mais do tipo... Estamos em BH e... deu do Brasil, vamos tentar fazer uma coisa diferente. O que foi esse motivo assim que deu essa virada de chave de vocês? Falou, vamos sair e vamos pro Canadá. Beleza. Então, a gente estuda na mesma faculdade. Sim. Foi Newton Paiva, em Belo Horizonte. Ele fez jornalismo e eu fiz publicidade. Isso. Eu entrei na faculdade em 2016. Vocês se conheceram na faculdade? Sim. O Gabriel entrou em 2017. 2017. Então, basicamente a gente se conheceu dentro da faculdade, dentro de uma agência que tinha experimental dentro da faculdade. E começamos a namorar. E basicamente esse foi o começo. A gente já sabia o inglês. Então... Vocês decidiram morar junto Não. ainda lá? Ou Não. a experiência de morar junto ainda veio pra cá? Veio pra cá, sim. Porque a gente teve, a gente decidiu que ia vir pro Canadá e depois falou assim, ou a gente sai da casa dos nossos pais e mora junto, ou a gente vai pro Canadá. Porque, né, como todos sabem, pra esse esforço de morar junto é muito caro. Você tem que comprar móvel. Não é igual aqui no Canadá, você tem que comprar geladeira, fogão e tudo mais. Sim. Então, aí a gente começou a namorar, falávamos inglês e aí a gente começou a compartilhar os sonhos.
e vimos que a gente tinha uma coisa em comum, que era querer morar fora. Legal. Eu sempre tive o sonho de morar... no começo, começou a querer um sonho de ir pra Disney. Só que aí eu fui entender que a Disney não era o mundo inteiro lá fora. Porque quando você é criança, você vê que a Disney ir pro exterior do país era ir pra Disney. O Mickey E aí- fuma, né? E aí, com mais ou menos uns 14 para 15 anos, eu descobri o Canadá. E eu achava a ideia dessa multiculturalidade que tem aqui muito legal. Uhum. E foi assim que eu decidi. Eu falei, não decidi vir pra cá, né? Mas eu falei, eu quero morar lá um dia. Gostaria de morar É. fora. Na minha cabeça eu ia ir pra Toronto, eu não ia vir pra Montreal. Uhum. As coisas que me trouxeram pra cá. Mas eu sempre fui apaixonado com essa ideia de multiculturalidade, de aprender e conviver com várias línguas e várias culturas e muitas coisas. Então, aí quando vocês começaram a namorar e começou a compartilhar um pouco, viu Sim. que os dois tinham o mesmo Esse interesse. mesmo né? sonho. No meu caso era ir para os Estados Unidos, porque era tipo a única coisa que eu conhecia em questão de falar inglês e etc. Meu pai morou nos Estados Unidos por quase 3 anos, então eu falei assim, quando eu formar na faculdade, provavelmente eu quero também morar nos Estados Unidos. E não sei se você já assistiu aquele seriado South Park. Tem, sou fã pra caramba. Sim, e então, o South Park ele sempre desenhou o Canadá como se fosse uma parte mais chata, os Estados Unidos mais chato Certo. e metódico. E então E eu com a nunca... cara cortada. Sim, Né? os bonequinhos com a cara cortada. Então eu sempre pensei, o Canadá não tem nada que me interessa, deve ser uma coisa chata e então nem vou pensar em ir pra lá. E aí o Gabriel me mostrou vídeos e pessoas que moram aqui, etc. Eu falei assim, nossa, um mundo novo se abriu na minha mente. E por conta dos processos de imigração também, que são muito mais facilitados do que os Estados Unidos. Vários programas diferentes, né? Sim. Então, basicamente foi isso. E aí a gente setou a mente, falamos. Vamos sair da faculdade, vamos juntar uma grana e vamos começar a aplicar para alguma coisa, para ver como que a gente vai para lá. Entendi. E aí, você, Gabriel, aqui, quando vocês começaram a olharam, aí viram alguns cursos, o que fez essa mudança que você falou? Que você tava com a cabeça muito em Toronto, né? E aí vocês acabaram chegando em Montreal. Primeiro, a gente nem ia vir para estudar. A intenção era vir para trabalhar, como a gente já tinha curso superior no Brasil. Entendi. A ideia era vir para a área de marketing, que é uma área em demanda aqui em Sim. determinadas províncias, em si, Sim. não diria em todas, mas Sim. em grande parte do Canadá é uma área em demanda. Mas acabou que a gente viu que também era muito difícil conseguir uma vaga do Brasil e conseguir imigrar direto de lá para fazer o Express Entry de lá, porque demandava muitas coisas. Então o que a gente falou? Vamos fazer um curso. Ainda mais que vocês eram recém-formados, né? E ficava um pouco difícil. Exato. E aí a gente demorou um pouquinho para juntar dinheiro. Então eu saí em 2019, eu já estava dentro de uma outra empresa. Eu falei assim, vou continuar trabalhando nessa empresa, vou tentar crescer aqui. Foi o que aconteceu. E nisso o Gabriel também continuou trabalhando no trabalho dele. E foram depois de 3 ou 4 anos. Foi 3 anos? 23, né? Eu formei em 2020. Isso, então foi 2 a 3 anos até esse plano ser concluído. Além do fator câmbio, você tem o dinheiro que você paga pra sobreviver, né? Você trabalha pra sobreviver. E você pensa assim, puta, não, eu gostaria de migrar, então há um plano que você tem que planejar, salvaguardar esse dinheiro durante um tempo. Então não é uma virada de chave assim. É tipo, vamos agora, vamos mês que vem, né? Tem gente que tem oportunidades financeiras, né? Aham. Famílias, Não era o etc. nosso caso. Mas aí no caso de vocês falaram, a gente vai fazer um plano pra gente concretizar. Sim, ou era morar junto ou era ir pro Canadá. E a É. gente escolheu ir pro Canadá. E aí a gente começou esse processo lá em 2020, que foi quando a gente começou a falar, então não vai dar pra gente começar direto a trabalhar, então vamos ver um processo de estudos e trabalho que é o jeito mais comum de ir, é um jeito garantido que a gente tem de ficar lá um tempo, pelo menos, e depois a gente vê o que a gente faz na nossa vida. Certo. E foi assim que a gente veio. Montreal foi outro rolê. Por quê? A gente, primeiramente, eu tinha a ideia que eu ia pra Toronto. Nunca gostei de Vancouver, porque Vancouver chove muito, eu detesto chuva. Então, a gente tinha a ideia que a gente ia pra Toronto. E beleza, a gente ficou com isso na cabeça durante um ano, mais ou menos, falando, vamos pra Toronto. Só que a gente foi ver a realidade de Toronto hoje em dia, que é aluguéis muito altos. É uma das cidades mais caras do Canadá. Assim. Segundo, só atrás de Vancouver.
Exato. Então, tipo assim, a gente foi vendo assim, as possibilidades. Aqui em Montreal, na época, quando a gente veio, os colégios privados ainda davam PGWP, então a gente conseguia vir por um colégio privado e não pelo público. Lá em Toronto já era outra realidade na época. Então a gente falou assim, vamos ver o que é melhor pra gente financeiramente e que vai fazer a gente ficar mais tempo no Canadá. Então a gente escolheu Montreal por causa disso. A gente na época conseguia fazer o PGWP ligado ao college privado, que é o college que o Gabriel faz hoje. No começo, vocês já tinham decidido que era o Gabriel que ia estudar? Sim, por quê? Quando a gente decidiu que ia vir para Montreal, nessa época, deu uma virada de chave na minha cabeça. Mais ou menos um ano e pouco antes de vir, basicamente. Foi? Não, há 2 anos, eu acho. Enfim, nesse período, assim, entre 1 ano e 2 anos, deu uma virada de chave na minha cabeça e falei, vou aprender francês. Legal. Falei, eu não sei se eu vou para Toronto, se eu vou para Vancouver, se eu vou para Montreal, o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu falei, vou aprender francês, porque isso vai me ajudar de qualquer forma no processo de imigração para o Canadá. Sim. Então eu comecei a fazer francês. A gente sempre estudou inglês durante a nossa adolescência, mas antes, quando a gente falou também que ia vir para cá, a gente fez um curso intensivo de inglês, e aí eu comecei a fazer o francês, logo depois desse curso intensivo. Então a gente falou assim, eu tenho um perfil de conseguir trabalho mais fácil do que o Gabriel na época, que ele tinha francês 0. Então falamos assim, o meu perfil é melhor para conseguir trabalho do que o dele. Então vamos colocar ele para estudar e eu para trabalhar. Já mirando numa possível job offer. Não, mas excelente estratégia. Muito boa estratégia, parabéns mesmo. Valeu. E aí, quando você chegou à conclusão, você que vai estudar, você já tinha uma ideia do curso? Ou o curso era mais um complemento, mais para conseguir o processo de imigração? Sim, então, eu sou jornalista, mas desde que eu saí da faculdade no Brasil, eu sempre trabalhei na área de marketing. Então, era uma coisa que basicamente eu já sabia fazer e que facilmente, durante 3, quase 4 anos, eu fiz na empresa que eu trabalhei. Então a gente buscou uma coisa voltada para o marketing, que é o curso que eu faço hoje, que é o marketing digital. Em qual faculdade que você está fazendo aqui? A gente está no Greystone College. Tá. Yeah. Sim. Então, a gente escolheu o Greystone College basicamente por causa do preço, porque é um dos colleges mais baratos. E na época era um college que dava o PGWP, que é a permissão de trabalho depois do estudo. Então, basicamente foi isso que foi o determinante. Que fez a gente escolher Montreal. Assim, nos ferramos um pouco depois, porque Montreal o Quebec em si, né, é uma província que muda de opinião muito constantemente. Programas de imigração aqui, alguém acorda e você, não, vou mudar hoje. Literalmente, e muda e ferra a vida de todo mundo. Que já tá. Mas antes da gente falar da imigração, até eu quero que vocês contem um pouco então do tipo, os últimos dias assim de Brasil, a saída do Brasil, a entrada daqui, né, que você falou que ia acontecer uma coisinha, não sei se você quer contar ou não, da imigração, mas já foi. E aí, do momento que vocês chegamos, fomos pro apartamento. E vocês chegaram em que mês mesmo? Foi em março, 28 de março. Ou seja, é um finalzinho de inverno. Sim, foi engraçado. Assim. Mas conta um pouquinho aí. Tá. Os últimos dias no Brasil, começando por aí então, né? Foi, assim, bastante choradeira. Eu achei que não fosse sofrer tanto, mas eu chorei bastante. Eu sou bem ligado... Ligado a familiar, essas coisas assim. Então achei que eu fosse... Tipo, eu já vinha amadurecendo isso na minha cabeça há muito tempo. Mas quando a realidade bate, você chora, você sente saudade, aquela coisa toda. Enfim. Quando você descobre que você não vai ver a pessoa por muito tempo, né? Com familiares. Mas, assim, foi bem tranquilo. Nossos pais levaram a gente no aeroporto. Foi aqueles negócios, foi toda aquela novela, todo chora no aeroporto. Sim, foi basicamente isso. E foi interessante porque a gente fez meio que uma despedida com cada grupo de amigos, sabe? Legal. Então a gente foi na casa de alguns e fez uma festinha ali de despedida. A gente conseguiu aproveitar a última companhia ali das pessoas. Legal pra caramba isso. Entendeu? Enfim, no último dia, tipo, na virada, assim, do dia da viagem, eu basicamente não dormi, porque
Ansiedade a mil. Ansiedade a mil. E minha melhor amiga dormiu comigo na minha casa e a gente ficou a noite inteira, tipo, sabe, falando de tudo sobre a vida, tudo que a gente já passou. Então foi muito interessante, foi muito legal. E depois disso... Memórias que a gente guarda, né? Sim, e é complicado, né? Porque quando a gente escolhe vir aqui pro Canadá, a gente sabe que a gente tá deixando uma vida inteira pra trás. E então, é muita vida, muita história que a gente passou. E aí, a gente é meio louco, né? Desculpa me interromper, porque assim, a gente tem uma vida que a gente nasceu, um círculo que a gente estava ali a nossa vida inteira, amizades que a gente vai construindo desde a infância, outros a gente vai adquirindo na vida, e a gente fala assim, saber, vou resetar aqui e começar tudo de novo. É igual no programa, não sei se é no programa da Xuxa que ele vira e fala, e os amigos? Aí a menina, troca por outros. Nossas amizades assim, são de longa data, tipo, de mais de 10 anos, muitos amigos. Alguns vão até visitar a gente esse ano. Legal. Enfim, mas a gente sofre, mas a gente se sente bem de falar com eles, de estar aqui, a gente mantém contato com a maioria. Tipo, a gente não conversa todos os dias, porque assim, a vida impede a gente de fazer isso. Até com parente. Mas a gente conversa sempre e é isso. Eu acho que a amizade é aquela que você consegue manter mesmo, tipo, sem conversar, sei lá, 1 ano com a pessoa. Quando você volta, parece que nada mudou, sabe? Você manda um WhatsApp pra pessoa depois de 1 ano e parece que era ontem, né, que vocês falavam. Exato. E esse é o tipo de amizade que vale a pena você manter, e porque não tem cobrança. E aí foi isso. Inclusive, 2 amigas nossas foram com a gente, né, no aeroporto, além dos nossos familiares. E foi aqui, como o Gabriel falou, foi uma choradeira, a gente chorou pra caramba. Eu aguentei, porque, tipo, desde a época que a gente já tinha comprado o college, eu já avisei minha mãe e ela já começou a chorar nesse dia. É porque ali é o momento que está se concretizando, né, tudo. Porque até o momento era só um plano. Só um plano. E, às vezes eu não vou, não sei se ainda quero, e etc. E aí, enfim, eu chorei pra caramba, igual um bebê no último dia, na despedida, enfim. E foi isso, aí a gente foi pro aeroporto, fomos para São Paulo, de BH para São Paulo. E, nossa, um disclaimer, que aeroporto confuso aquele de vocês de São Paulo. É muito grande, cara, tem terminal 1, 2, 3, que aí você tem que pegar um ônibus para ir pro outro, é doideira. Loucura, e depois que a gente descobriu desse ônibus, a gente não sabia, então a gente andou o aeroporto inteiro para chegar na parte internacional. E assim, tipo, parece que a gente comprou passagem por milhas. Então, tipo assim, quando a gente veio de BH pra São Paulo, a gente tinha que reemitir o nosso ticket da Air Canada. Só que nosso voo de BH pra São Paulo foi de, tipo, às 9 da manhã, se eu não me engano, uma coisa assim. Só que a gente chegou lá às 11 e o balcão da Air Canada só abria às 4 da tarde. E basicamente a gente não fez, né? A gente não fez. Aí depois eles tiveram que gritar a gente no alto-falante, assim, pra poder nosso nome. Eu falo, meu Deus, o que tá errado? Porque a gente tinha que, tipo... É porque eles, na gente veio de Gol, que fez a Smiles, enfim, que fez essas conexões, assim. E aí eles meio que dão pra gente um bilhete provisório que a gente precisa trocar. Porque a gente não sabia como é que funcionavam as coisas, então eles acabam gritando a gente no nosso nome com caos, mas enfim, deu certo. E embarcamos pro Canadá. Perrengue de imigrante começa no aeroporto já. Nossa, é agora que vai começar o perrengue. Aí beleza, a viagem eu não consegui dormir, porque, né, ansiedade a mil. Detalhe. Como a gente não conseguiu, né, como a gente comprou por milhas, a gente não conseguiu sentar juntos, a gente foi em corredores diferentes do avião. O avião tava lotado. Então, tipo, eu fui na frente, o Gabriel foi atrás. Chegamos no Canadá. Bienvenue a Montreal. Bienvenue. Aí a gente chegou, fomos direto, né, pra imigração, era, sei lá, 5, 6 horas da manhã, não foi? 6 da manhã, acho que foi engraçado, porque como a gente chegou dia 28 de março, tava no tempo frio ainda. Sim. Na hora que a gente botou o pé pra fora do avião, como tem aquela coisa que acopla no avião... Sim. Meio que, tipo, sei lá, enfim, entrou ar. Aí a gente sentiu um vento gelado. Eu falei, gente, de onde que tá vindo esse vento gelado? Será que é de algum sistema? E não sei. E, enfim, era o tempo, né? Mas aí foi a primeira... Antes de vocês virem pra cá, vocês já tinham feito alguma viagem internacional antes? Não, nenhuma. Mais então, longe que eu já fui foi Goiânia. Então foi uma experiência, acho que a primeira experiência com frio, né? Sim. Foi a primeira viagem de avião do Gabriel. Nossa, Foi a minha primeira viagem.
Legal. E aí chegamos e fomos direto para a imigração, porque nosso avião era o único que tinha chegado, então Sim. o aeroporto estava vazio. Beleza, pode falar. E aí, como vocês estavam entrando pela primeira vez, né? Tem toda a imigração de, olha, estou chegando, sou estudante Isso. e etc. Mostra os documentos, mostra o passaporte que está colado o visto, a sua carta de aceitação no college, porque eles precisam ver se está tudo certinho, a documentação. É uma imigração um pouco mais complexa, burocrática, do que você tá voltando ou você é um visitante, alguma coisa assim. Então primeiro a gente vai no totemzinho, né, que é um totemzinho eletrônico que você coloca alguns dados, tipo do seu visto, Sim, alguns sim. dados do seu nome, enfim, você escaneia seu passaporte. Depois eles te dão uma senha para você entrar no guichê da imigração. A gente sentou lá tranquilo, chamaram o nosso nome. Fomos os dois levar os documentos. Pode contar. Mandaram a gente sentar. O cara tá lá analisando os documentos e do nada ele grita meu nome de novo. E aí nós dois levantamos, o cara falou, não, só eu, Gabriel Florentino. Vai, Gabriel Florentino. Ele vira e fala assim, que dia que começou o seu college? Que vai começar o seu college? Eu falo, dia 27 de abril, era alguma coisa nesse sentido. Não lembro agora exatamente o número. Basicamente um mês antes. Isso, um mês. A gente chegou um mês, um mês antes. E aí eu falo, abril, final de abril. Aí ele vira e fala assim, não, mas na sua carta de aceitação do college tá escrito que o seu curso começou em fevereiro. Oi? Oi? Aí eu falo, como assim? E nisso eu lá sentado na cadeira escutando tudo que eles estavam falando e assim, ó. Meu Deus, e agora? Será que eu vou ser deportado? O cu já tranca, né? Você fala assim, pô, cheguei aqui nesse país e você tô na portinha e você mandado embora, alguma coisa. Nossa. Porque a gente já pensa na Não, você começa a pior. pensar no pior cenário, que é tô sendo mandado embora. E aí, pode falar. E tinha, tipo, um monte de... eles tinham cara de latino, então eu posso falar isso. Eu não sei de onde eles eram. Acredito eu que sejam da Venezuela, que vieram... No mesmo voo. Uhum. Não no mesmo voo. Mas eles Chegaram vieram, ao mesmo tempo. Eles estavam no aeroporto, na sala da... porque é uma sala grande, que tem vários banquinhos, assim. Tinham várias pessoas deitadas. E eu escutei alguém falando da Venezuela. Por isso que eu estou assumindo isso, tá? Entendi. Então, eles estavam todos deitados, assim. Acredito eu que eles iam passar pela imigração por causa de refugiado, mas assim, pareciam que eles não iam passar, do jeito que eles estavam naquela situação. Então eu falei assim, só vai eu me juntar ao pessoal ali o pessoal deitado. eles estavam deitados, dormindo. Lá vou eu pro canto dos potenciais Deportados. E aí foi isso. Aí ele perguntou. Aí eu falei assim, não estou entendendo porque esse documento tá errado, porque no documento, o que acontece? Primeiro, antes de você... Deixa eu só entender uma coisa. Que ele falou do começo em fevereiro, tava no documento impresso com vocês? Sim. Não era que tava que ele foi consultar num sistema Não. nem nada. O documento, ele viu no documento que tava realmente escrito que eu começava em fevereiro. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu não sei por que essa informação está incorreta aqui nesse documento, porque na carta de aceitação, antes de eu pagar o curso inteiro, eles mandam duas. Eles mandam uma antes e uma depois. Uhum. E a que eu mostrei foi a depois e a adiante estava com a data original. De março. De abril. E aí eu fui mostrei, graças a Deus eu tinha feito Tava uma pasta com de tudo documentos no telefone e mostrei, olha, tem essa LOA aqui, que é Letter of Acceptance. Uhum. E tava correta. Aí ele falou, beleza. E mandou eu sentar de novo. Aí isso a gente já começou a tremer. A boca seca, a mão soa. Eu lembro que o Gabriel me para de tremer, ele vai achar que você tá nervoso. E eu não consegui. Mas eu tô nervoso. E aí foi, aí esperamos mais um pouquinho e o cara fala, chamou meu nome de novo, nós dois levantamos ele. Na hora que a gente levantou, ele falou, não, pega as bagagens. Aí pronto, vai passar a linha. Só que não, ele falou, aí a gente chegou lá, ele falou assim, tamo aqui, entregou os permits normais, aí ele falou, alguma dúvida? Obviamente que eu não ia sair de lá sem perguntar nada. Aí eu perguntei, teve algum problema com a questão desse erro de data? Ele falou, não, tá de boa. Tanto que ele até deu tipo assim, os nossos permits eles vão até o final desse ano, que é 2024. Mas meu curso ele acaba em agosto. Então, tipo assim, tecnicamente ele foi um pouco benevolente de colocar até um pouco a mais. Entendi. Nosso permit. Ah, mas que legal aí. Ele gostou da nossa cara. Mas assim, foi aquela primeira tremida do cheguei, não cheguei, vou ficar, não vou ficar. Nossa, aí graças a Deus deu tudo certo, a gente chegou. E aí vocês chegaram e como é que foi assim, como você falou, né? Final de março,
Acho que ainda em abril tem uma neve, que é a neve que eu falo que é a neve que eu não aguento mais. Porra, abril e tá nevando ainda. Mas acho que vocês não estavam preparados psicologicamente nem de roupa pro frio, né? Foi Freezing Rain, inclusive. É verdade, teve aquela Freezing Rain foi histórica. Assim, fazia uns 20 anos que não tinha uma tão horrível contra aquela. O apartamento de vocês ficaram sem luz? Não. A gente foi sortudo. A gente mora em uma região de Montreal, que é uma região nova, então, basicamente, os fios de eletricidade passam por debaixo da terra, então Entendi. a gente não teve problemas com eletricidade nesses dias. Até porque, tipo assim, em casa a gente não tinha nada, então a gente tinha o quê? Luz. Era Colchão no chão e um sonho. E luz, só isso. Se cortasse a nossa luz, a gente não tinha nada. E aí a gente chegou, eu te falei do frio, né? A gente falou, meu Deus, que frio é esse nesse lugar? A gente alugou o nosso apartamento do Brasil com um corretor daqui. A gente não fez o serviço de house, então a gente já chegou aqui com o apartamento no Locado, nosso nome, que ótimo. locado. Então a gente foi lá e a gente não teve problemas também com a Freezing Rain, mas no começo a gente sentiu o baque com o frio, porque ainda tava um pouco, acho que tava menos alguma coisa, era menos de menos 10, mas era Frio. Essa frase faz sentido? Frio. Mais de menos 10. Ou seja, era entre menos 10 e 0. Isso. Enfim, tava nesse período ali, então tava bem frio. Ainda assim não é o caso só de você colocar um moletom, uma jaqueta igual do Brasil, né? Você precisa... E a gente, tipo assim, a gente só tinha roupa do Brasil, a gente é de Minas, então, tipo assim, a gente não tinha temperaturas muito baixas, então a gente não tava acostumado com isso. A gente passa frio lá em BH, mas não era nada, tipo... O frio nosso é 14 graus, todo mundo tremendo, roupa de luva. Assim, tem regiões da cidade que, dependendo do auge do frio, consegue chegar a 0, mas assim, é casos extremos que chega a gente até a morrer. Sim. Mas tipo assim, não é algo normal na nossa realidade. Enfim, a gente chegou e a gente tinha uma calça jeans e vários casacos, assim, que a gente foi... Camadas e camadas, né? Camadas e camadas. Tivemos que fazer. E o engraçado que eu achava era que quando você coloca a calça jeans no frio, parece que você tá com ela molhada, porque ela não funciona de nada, você tá pelado no frio. E a gente teve que ir correndo Foi na... Qual foi a loja que a gente foi? Decathlon. Foi na Decathlon. Pegar a segunda pele. Comprar a segunda pele, que a gente não tava dando conta. Foi, basicamente. Então a gente foi um dos primeiros, além da IKEA, né? Porque o rolê do primeiro brasileiro é ir na Dolarama e na IKEA. Na IKEA comprar um colchão. Se você não é o imigrante brasileiro, você não fazer isso, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado, basicamente. E aí a gente foi comprar o nosso colchão e logo depois comprar a segunda pele. Certo. E então chegamos ali, estamos adaptando, mobiliando a casa. A partir do momento que você ia começar a estudar, você chegou e já falou assim, beleza, vou usar meu pouco do francês que eu aprendi no Brasil e vou tentar começar a achar um emprego já. Basicamente. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a falar em francês com as pessoas e eu vi que o meu francês não era nada para o francês quebecois. Tem essa diferença, né? Apesar, se você passa um tempo estudando francês no Brasil, você está estudando francês da França, Exato. 90% de certeza. Eu estudei na UFMG por um tempo e depois eu fiz aulas particulares porque eu via que não estava evoluindo o que era necessário para poder vir para cá no curto período de tempo que a gente tinha. Que nem eu brinco, no Brasil, você está estudando o francês da França, você vai aprender o chien. Aí você chega aqui e você vê que é chien. Bem nas E aí eu não consegui... o meu primeiro problema, assim, foi que eu não conseguia entender as pessoas. Eu conseguia, falar, sair as coisas, beleza, mas eu não conseguia entender o que elas estavam falando. Uhum. E aí foi o primeiro empecilho. Falei, beleza, eu não consigo trabalhar em francês. O inglês, ok, vamos tentar em inglês. E aí meu primeiro trabalho aqui foi no Subway. Eu trabalhei no Subway por 2 semanas. Porque já é difícil, hein? A quantidade de opcional ali. Mas assim, foi muito bom porque eu conseguia, eu escutava muitos sotaques durante o dia, então para o meu entendimento do francês isso me ajudou. Legal. 500%, assim, eu consegui evoluir bastante. Quando você chegou, eu sei que você tinha que trabalhar, mas você pensou em fazer a francização também? Sim, eu cheguei até a começar. No Subway eu conheci uma brasileira também que trabalhava lá.
que ela me indicou um centro de francização que sempre tinha vagas abertas, que é o centro que a gente estuda hoje. Não é que ele sempre tem vagas abertas, mas é que ele tem uma grande estrutura, então ele costuma ter muita vaga. Era como se fosse uma escola mesmo, um colégio. Certo. E aí Fala o nome aí pra galera que tá escutando, quem sabe. Chama Centre Paulinho e Juliano, ele Paulinho fica Juliano. em Côte de Neige. Côte de Neige, perto da estação Plamondon, Plamondon, e da estação Côte de Neige da linha azul. Tá legal. E aí ela me indicou esse lugar, a gente foi lá e se inscreveu. E logo depois eles chamaram a gente para começar. Isso. Eu comecei no nível 1 porque o francês que eu tinha era francês de Duolingo, então assim, né, eu não posso confiar. E eu queria realmente aprender número, mês, dia, então Sim, basicamente eu comecei do zero. O vestido vermelho. Isso, Duolingo, La né? Robert Rouge. E eu fui pro nível 5. Ah, legal. E aí, beleza. Só que nisso, eu consegui outro trabalho. Nesse meio período de começar o francês e de sair do Subway. Consegui outro trabalho num hotel onde eu era houseman. Legal. E aí, beleza. Só que o meu trabalho lá, eu era houseman das 3 às 11 da noite. Ou seja, Nossa, a gente tinha... era um horário bem ruim e eu conseguia trabalhar, tipo assim... Eu me inscrevi pra francização, né, no período da noite. Então, porque eu trabalhava no Subway, eu achava que eu ia conseguir conciliar as coisas. Só que eu não sabia que eu ia conseguir outro emprego que pagava melhor e que eu ia sair de lá. Então eu não consegui conciliar as duas coisas. Eu cheguei a fazer, 4 dias de francização do nível 5 e tive que sair. E aí eu fiquei como houseman nesse hotel e o Gabriel continuou na francização. Isso. E nesse meio tempo, o que acontece? A minha rotina, ela sempre foi muito bem setada, porque de manhã eu consegui meu trabalho, eu trabalho como housekeeper, mas na verdade é limpeza. Eu limpo a loja da Tiffany, que é aquela loja chiquérrima de lojas, de joias. É no Eaton Center? Ou... Não, ela fica na Sherbrooke. Tá. Existem 2 Tiffany's aqui em Montreal, que é uma que é no Ogilvy, Tá. que é um local onde tem várias lojas de grife, mas a Tiffany que eu trabalho é a Tiffany que ela é literalmente uma loja mesmo, ela fica na rua, Sherbrooke. Isso, da Sherbrooke. E, enfim, desde que a gente chegou, basicamente, depois que eu comecei o college, eu comecei a trabalhar lá de manhã, 2 horas por dia, e depois disso eu vou pro college, que é à tarde, e à noite eu vou pro francês. Então, essa sempre foi minha rotina desde que a gente chegou aqui no Canadá. Hoje eu tô no nível 4A, que é do francês. O Gabriel voltou agora pro 5, depois que ele começou esse Olha novo só. emprego. Ou seja, em menos de vai fazer um ano agora em março, né? Aham. Que vocês estão aqui, você já evoluiu de um The Books on the Table versão francesa para um nível 4, que você já Literalmente. conseguiu pedir a cerveja aqui no barulho. Sim, e é muito louco. Eu falo isso pra todo mundo, como que a francização, como que literalmente as aulas de francês que o governo te dá realmente funciona, sabe? Eu acho que, assim, a gente que fala o português, que nasceu no Brasil, a gente é meio privilegiado por conta de ter uma língua que também provém do latim. Te contar uma história rapidinho aqui. Ah, A minha esposa, ela também fez francização, tá? Quando ela estava na francização, na época que ela fez, tinha bastante pessoas da Índia e da China também no curso. Teve uma aula, tava ela com os brasileiros lá, e o professor falou assim, olha, hoje a gente vai ensinar para vocês o cedilha. Que é o cedilha, e aí ela falou assim, tá bom, entendi, ok. Próxima aula aí, né? Pro indiano e pro chinês, ele, como assim? Não, você tá inventando, essa letra não existe, é um C com som de S, mas por quê? E aí os chineses e indianos ficaram um bom tempo, e pra gente como você disse, né, vem do latim ainda é um pouco similar. sim, e a gente é mais sortudo ainda porque a gente também tem o C cedilha. Por exemplo, o espanhol, eles não têm o C cedilha. É verdade. Então, e aconteceu isso comigo também. Eu tinha um colega indiano que ele falou assim, não, vocês estão trapaceando nessa aula de francês, porque é muito fácil para vocês. E realmente, eu fico até agradecido que, tipo assim, obviamente não é muito fácil no sentido que você já chega sabendo tudo, mas estruturas e algumas palavras que são cognatos, então, tipo assim, a gente aprende muito
ainda mais uma situação que você tem que ir quase todo dia, você aprende muito rápido, sabe? E assim, é nítido, assim, você tá na sala tem várias nacionalidades, na minha sala tem muitas pessoas da América Latina, tem da China, tem da Índia, Tem bastante ucraniano agora, né, tem de bastante refugiado. ucraniano, assim. E aí, tipo assim, é muito perceptível a diferença de evolução dos brasileiros na língua francesa do que o pessoal de outras nacionalidades. Como é que o sotaque deles é diferente, como é que a maneira deles falar, o aprendizado deles É mais lento, é mais lento do que o nosso. Porque eu acho que o português é uma língua muito relacionada com o francês. Não quer dizer que você falando português vai vir pra cá e você vai conseguir falar francês assim, Não. da noite pro dia. Não funciona Ainda assim. mais com o Francisco Quebecois, que tem um acento, um sotaque totalmente diferente. Não vou criar essa ilusão em ninguém, mas assim, saber o português ajuda a gente em muitas coisas, porque realmente torna o aprendizado da língua francesa mais fácil. E aí, então, vocês chegaram, se adaptaram, como é que vocês começaram a conviver um pouco mais com mais brasileiros, com a comunidade brasileira aqui? Vocês chegaram a fazer algumas amizades? Então, sim. A gente, antes de vir pra cá, o Gabriel, ele foi aquele tipo de pessoa que ele é o ansioso do visto. Eu sou um ansioso do rolê. E aí, ele entrou em todos os grupos possíveis de Montreal 2024, essas 2023, no caso. Aprovação de visto. Aprovação de visto, Deu visto medo. negado. Ele entrou nos grupos de visto negado. O nosso visto nem tinha sido negado. E você tava ali pra ver a experiência, porque vai que acontece comigo, eu já tô ali no... Eu já tô sabendo por que foi negado. E aí ele entrou em todos os grupos possíveis assim de visto. Então a gente acabou fazendo alguns amigos que estavam na mesma situação que a gente, porque na nossa época a gente teve... Foi a época que eu acho que mais demorou para ter visto aprovado, que foi cerca tipo de 4 meses para ter visto aprovado. Pós-pandemia, né? Foi. E foi engraçado porque a maioria dos vistos estavam sendo processados em Trindade e Tobago. Tem um casal de amigos meus que aconteceu isso e teve o visto negado. Sim. Lá em Trinidad e Tobago. Sim, todos os vistos que parece que estavam indo pra lá estavam sendo negados. Eu falei, pronto. Pronto. O nosso vai pra lá também. E assim, Trinidad e Tobago tem uma péssima reputação. Não sei como é que tá hoje a reputação deles, mas todo mundo que ia pra lá Caía lá, era negado. era legal. Era negado. Só que a gente deu sorte, o nosso visto foi processado em São Paulo, então a gente conseguiu passar tranquilamente. Só que isso pra gente rendeu o quê? Oportunidade de conhecer pessoas, porque a gente conheceu Entendi. alguns casais de amigos que a gente tem até hoje nesses grupos, assim. E aí Acabaram vindo pra cá também? Vocês... acabaram vindo, Legal. a gente é amigo até hoje. Uma dessas amigas, quando eu entrei no hotel, surgiu a oportunidade, estava lá, eles estavam precisando de housekeeping, então eu indiquei ela pro hotel. Legal. E aí ela foi trabalhar lá comigo. E aí ela levou uma outra amiga dela do francês, que também virou nossa amiga. E foi virando uma grande... Que legal. Uma grande comunidade. comunidade de brasileiros, assim. E Todos aí, recém-chegados. e acaba que aqui em Montreal também tem muito brasileiro. Tipo assim, Sim. você não vai encontrar brasileiro todo dia. Tipo, no meu trabalho, por exemplo, hoje eu não lido com brasileiros. Eu tenho um brasileiro que é em outra equipe, mas eu não lido diretamente com um. Mas assim, você encontra bastante brasileiros. Então, francização é um lugar onde você vai encontrar. Tipo, na minha sala hoje tem 4. Você vai trabalhar em determinados lugares. Quando você começa no entry level, você vai encontrar bastante brasileiro, porque geralmente você procura emprego onde? Você vai em grupos de WhatsApp também, você vai lá em empregos Montreal. Isso tô falando o meu caso, tá? Porque os empregos que eu achei... Não, como você disse, né? O brasileiro normal. Vocês ainda chegaram falando inglês, um pouco de francês no seu caso. Tem bastante gente que chega com um nível de inglês um pouco mais baixo e aceita que eu vou ter que ir pro um emprego entry level, porque eu estou chegando agora, e aí, enquanto eu aprendo a língua, e aí você vê bastante brasileiro nessa situação, né? Exato. E tipo assim, nesses empregos entry level você vai sempre criar uma relação de amizade com o pessoal que trabalha lá, porque acaba que vocês passam pelos mesmos dilemas que imigrante sempre vai passar por, tipo assim, o dilema muda de nome, mas ele é sempre o mesmo. Então você vai criando esses fluxos de amizade, você vai conhecendo as pessoas, e aí você vai fazendo relação de amizade, eles vão ficando mais próximos, alguns você seleciona, outros você distancia, assim Claro, como a vida normal. normal. E assim, hoje a gente tem um grupo de amigos bem legal que participa das coisas com a gente, e é isso. Assim.
falando em participa das coisas, vamos chegar um pouquinho agora que a gente já tá com quase 40 minutos de podcast. Vamos falar do... Não, eu vou falar do Ano Novo depois, mas primeiro eu quero que vocês contem o verão daqui em Montreal, porque o bom verão demais. é muito legal, né? Muito legal. A gente chegou aqui no final do inverno, então a gente pegou um pouco do frio, início de primavera, onde a cidade está totalmente florida. Uma coisa, assim, eu acho isso muito legal, porque o governo, parece que de Montreal, provavelmente o governo do Canadá, eles promovem muito essa questão de seasons, né? Tipo, Sim. É bem definido aqui, né? Sim. Você Então, vê. Apesar que, assim, a primavera, a gente brinca, a primavera no Canadá não existe. Eu vou mandar depois um vídeo de piada que eu vi pra vocês. É um shorts de um cara falando que, em resumo, a primavera é slush da neve derretendo, é tudo muito sujo e daqui a pouco a gente já tá no verão. Então você não vê tanto, infelizmente, aquela mudança de cores. Mas, assim, você ainda vê as árvores que estavam todas cinzas começam a florir, ficar verde. a brotar, e eles colocam tulipas na rua. Eu Sim. acho isso muito legal. Eu acho que é o mais legal é você ver a temperatura baixando, porque você olha no aplicativo e já não tá mais negativo, já tá chegando ali no positivo, as coisas já tá melhorzinhas, você já tá E conseguindo agora, sair só com... vocês que chegaram em março, vocês vão ver, né? Aliás, vocês viram isso. Ali no começo de abril, maio, está 5 graus positivos, mas tá todo mundo já de bermuda. Sim, ninguém aguenta mais usar a roupa. Aí quando chega nos 5 graus positivos de outubro, já tá todo mundo de casaco. Realmente. Já estão esperando pelo pior. Né? Mas assim, o verão pra gente foi incrível. Assim, porque, querendo ou não, a gente meio que lembra do Brasil, né? Porque as temperaturas são bem parecidas, até mais. Esse verão dizem que foi mais ameno, Sim. mas a gente conseguiu aproveitar muito a questão de natureza, por exemplo, aqui em Montreal tem os parques, o La Ronde, que é um parque do Six Flags. Sim, então sim, a gente sim. conseguiu ir várias vezes. Então, assim, basicamente a gente viveu o verão da melhor forma, sabe? Tem a bicicleta disponível, né? É. Dá pra fazer bastante coisa de bicicleta, Sim. porque Montreal é bem plano. Eu andei 23 quilômetros pra ir num parque, o Parque René Lévesque. Num dia, basicamente. Eu falei assim, é porque nessa época, isso foi na época que o Gabriel ainda tava no hotel. Aham. E os nossos dias de folga não batiam. Então, tipo Horários assim, não batia completamente- nada. Então, quando o Gabriel tava em casa, eu tava estudando e trabalhando e estudando Só francês. se viu na hora de dormir, basicamente. Basicamente. E aí, enfim, aí eu falei assim, quer saber? Nesse dia eu vou pegar a bicicleta e vou pedalar até... Aquela pontinha que eu vi ali no mapa. Basicamente. E nesse dia eu tava sem internet, porque a gente tem um rolê da internet que a gente não contou também. Que quando a gente chegou aqui, a gente assinou a internet da Bell, Aham. que é tipo, uma das maiores aqui no É Canadá. a maior operadora do Canadá. Isso. E... Um salve pro Alexander Graham Bell, invertendo o telefone. Pois é o nome dele. E a gente assinou, só que quando chegou o modem, ele não conectou na parede lá de casa, porque o nosso apartamento não tinha conexão de fibra. Ah, entendi. E aí a gente ficou uma semana lutando contra isso, falando assim, vocês vão vir, vocês vão instalar, não sei o quê. O rolê Enfim. eles queriam mandar um técnico lá pra casa pra poder identificar que a gente não tinha... Mas vocês já Rede- falaram que... Exato. Basicamente, o Canadá é desses, né? Eles são muito metódicos nessas coisas. Enfim, e quando a gente chegou, o nosso apartamento ele tinha um modem que já era, parece, dos moradores antigos. Enfim, aí no final eu falei assim, quer saber, vamos cancelar esse negócio da Bell e vamos colocar esse modem que já estava aqui desde que Que a era gente chegou. Videotron, Da potencialmente. Videotron. Enfim, a gente colocou na parede, assinou. 30 minutos depois tinha internet em casa. A gente ficou uma semana sem internet, usando internet do telefone. Eu fiquei um mês sem internet, no caso na época era da FIS, porque a gente tinha usado todos nos Os 2 dados primeiros do dias. Corona. Porque a gente não tinha internet em casa. Mas enfim, aí nessa época que eu tava andando de bike, eu tava sem internet, etc. E eu falei assim, eu vou andar até eu chegar em algum lugar. Cheguei num Tim Hortons na cafeteria, roubei o Wi-Fi. Falei, olha, eu tô perto do parque René Lévesque. Aqui, eu acho que é um Tim Hortons que é perto do... Um posto de gasolina? Sei, Sim. é perto da minha casa, por isso que eu tô falando. Aham. Essa região ali eu conheço. Sim. Aí eu falei assim, olha, vi um Tim Hortons, vou parar ali pra ver a internet, até pra ver onde eu tô também. Aham. Aí eu falei, vou continuar pedalando, vou chegar no parque, depois eu volto. E foi isso. Basicamente foi uma experiência maravilhosa. Cheguei em casa, minhas pernas estavam quase derretendo. Dia seguinte... Nossa, fala não. Mas foi muito legal. Enfim, o verão foi bem... Assim, a gente conseguiu aproveitar. Você conseguiu fazer coisas legais no verão também, que você lembra? Assim, o meu verão foi bastante limitado, porque como eu trabalhava de 3
às 11 da noite, eu não conseguia aproveitar, então, como ele aproveitou. Mas sempre quando eu tava de folga, assim, depois chegou um momento que no hotel eu consegui uns horários melhores, que no final de semana, porque, tipo assim, eu trabalhava de quarta a domingo, não, de quarta... eu folgava segunda e terça, isso. De quarta a domingo, então, tipo assim, eu não conseguia fazer muita coisa. E aí, eu lembro de um dia que eu fui no Parque Olímpico, eu lembro que eu ia no brechó, que tem 2 brechós ali, um de frente pro outro, um Village des Valeurs e um Renaissance, um de frente pro outro, e eu fiquei perdido, e eu lembro que tava... Você foi de metrô pra lá? Foi de metrô. E aí tava muito quente, eu fiquei perdido. E aí eu não tinha internet. Nossa. E aí eu fiquei rodando no lugar, assim. Tentando pegar um Wi-Fi. Foi um caos. Nosso apartamento foi invadido aqui no Canadá. Quer saber como é que foi essa história? Fica aqui, porque assim, essa história, ó... Deu pano pra manga. E a gente já começou o ano de 2024 daquele jeito. Ontem, 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, New Year's Eve, a gente foi pra casa de uns amigos, pra passar a virada com eles e tal. Beleza, ficamos lá até cerca de 2 da manhã. Chegamos em casa, deitamos, sem algum problema. Por volta de 5 da manhã, mais ou menos, Quase 6 da manhã. quase 6 da manhã, a gente escuta um barulho muito alto, pá, vindo da nossa sala de... na nossa sala de estar. O Gabriel levanta, nós somos Gabriéis, tá? Pra quem não sabe. Esse Gabriel levanta e abre a porta, que ela é de correr, da sala, do quarto pra sala. E aí, ele se depara com um cara segurando a nossa televisão na mão. E o Gabriel No meio da sala. Aí ele grita, ah! E eu grito também, ah! O que tá acontecendo? Aí E o cara grita, ah! Entrou, a gente não escutou. A nossa porta, ela tá com um problema, porque a gente alugou esse apartamento. É o primeiro apartamento que a gente tá aqui no Canadá. E ele tá com um problema de trancar por dentro. A gente não consegue trancar por dentro. A fechadura é uma das fechaduras inteligentes que você precisa de um aplicativo para funcionar. Só que se o último morador não te der acesso no aplicativo para conseguir trancar a porta, você não consegue usar. Primeiramente, estamos no Canadá. Segundamente, a gente tem um sistema de entrada que é por PIN. Então, você tem que escanear o seu PIN lá na portaria para poder entrar no apartamento. Isso no prédio. Isso. Para entrar no prédio. Para entrar no prédio. Então, a gente pensa que é um pouco mais seguro, né? Só que o cara entrou no nosso apartamento, porque sempre quando a gente tá aqui dentro, significa que a porta tá destrancada. Então, a nossa porta não tava funcionando e foi por isso que ele conseguiu entrar. E aí, quando eu vi ele tava com a televisão na mão, tentando carregar, só que eu não sei o que passou na cabeça dele, que ele achou que ele ia conseguir levar a televisão sem tirar os cabos. Ele simplesmente pegou a televisão e tava saindo. E foi nisso que a gente escutou o barulho, porque o meu Xbox ele fica atrás da televisão. Então, no puxar a televisão, o Xbox ele estava em pé, ele caiu de frente, de cara no chão, no móvel. E aí a gente acordou e viu o que estava acontecendo. E nessa gritaria que o Gabriel falou, ah, eu falei, ah, e o cara falou, ah, eu saí correndo, o cara deitou no sofá, eu vou mostrar a foto, tem foto. Ele deitou no sofá, e nós dois de cueca, eu peguei o edredom, e levei, porque, sei lá, vai que o cara tem uma faca, uma arma, não sei. E peguei o edredom comigo e fui em direção pra porta. Por quê? Porque eu não queria deixar ele embora. Aí a gente gritou, get out, e ele não queria sair. Então eu falei, vamos chamar a polícia. Ligamos pro 911. Eu que conversei com o pessoal, eu liguei, aí eles falaram, eu comecei falando, oi, tem alguém na minha casa e essa pessoa não quer sair. E aí eu expliquei a situação, eles pediram pra eu descrever o que ele tava usando, aí eu falei que ele tava usando uma camisa vermelha com um short cinza, e que eles perguntaram, você conhece ele, você tem alguma relação com ele? Eu falei, não conheço, eu não sei quem é, está dentro da minha casa, eu quero que ele saia. E aí eles falaram, beleza, a gente vai mandar uma viatura pra ir. E aí em cerca de, tipo assim, a ligação em todo durou 3 minutos. E o tempo que a gente esperou para eles chegarem, né, foi 9 minutos. Então, todo o processo demorou cerca de 12 minutos, que pareceu uma eternidade, porque a gente estava lidando com a situação. Aí, nesse momento que a gente estava esperando a polícia, o cara deitou no sofá e dormiu. Simplesmente dormiu. Dormiu. E dormiu, tipo assim, profundo, porque quando a polícia chegou, ele não acordava. Ele ainda estava dormindo. Ele assustou com a polícia chegando.
E aí a polícia foi, algemou ele. Nisso, o Gabriel vai pôr as fotos, mas a nossa TV tava no chão, o Xbox jogado para um lado, a gente tá com a decoração de Natal que tem um globinho de neve. O globinho de neve, um pedaço foi tava no meio da sala, a bola do globo rolou, foi parar na cozinha. E aí foi isso, ele foi algemado, levaram ele pra fora. Aí a polícia voltou. Na verdade, o que acontece? Como foi nosso primeiro, caso policial aqui no Canadá, a gente não sabia como as coisas funcionavam. Então eu fiquei com medo da polícia pegar ele e ir embora. Aí eu falei assim, Gabriel, vamos seguir a polícia. Tipo assim, vamos até a entrada do prédio pra ver se eles vão voltar, alguma coisa assim. E nisso que eles estavam lá colocando o cara dentro do carro, eles estavam com a calça dele na mão, porque ele tava sem calça aí, como vocês viram na foto. Nosso prédio, ele funciona, você tem que ligar para que eu consiga abrir a porta para você. Então a polícia me ligou. Nisso, eu fui buscar a polícia lá fora. E quando eu fui buscar com eles, eu vi uma calça no vizinho da frente. Uma calça no chão, com, não sei se era uma correntinha, alguma coisa que brilhava dourado, na porta do vizinho da frente. Aí a polícia pegou essa calça, e foi a calça que o Gabriel viu. Eles colocando junto com o cara dentro do carro. E aí a gente voltou pro apartamento. E a polícia pediu pra gente abrir a porta novamente, abrimos lá a porta da frente, e ele perguntou se a gente queria prestar queixa. Obviamente eu vou prestar queixa, porque primeiro que o cara tava dentro da minha casa, segundo que ele tava com a minha televisão na mão, e terceiro, ele pisou na televisão quando ele tava sendo preso, então ele estragou a nossa televisão. Então, para ter até provas para seguro, porque a gente paga um seguro do apartamento e etc., a gente com certeza vai prestar queixa. Acho mais preocupante para mim, eu acho que é porque eu já vi esse cara aqui dentro do prédio, dentro dos corredores, umas 3 vezes, ele entrando, saindo e etc. E eu pensei que ele fosse morador ou ele é alguma coisa relacionada a alguma pessoa que mora aqui, entendeu? Então, é foda porque eu tô morando num prédio onde um cara que invadiu o meu apartamento tem livre acesso. Assim, ele foi preso, a polícia, no caso a nossa queixa, fez ele ser indiciado, ele explicou que é por, tipo, invasão de domicílio. Invasão de domicílio e tentativa de furto. Porque como a nossa porta ela dorme aberta, ele disse que tecnicamente é questão de segurança. Então, assim, não concordo, mas ele disse que a porta deveria estar trancada. Então o cara vai ser mais indiciado pelo fato de tentar roubar, de estar com a televisão na mão. E agora é isso, a polícia falou que é pra gente esperar uma ligação deles, que a gente prestou queixa, fez tudo BO direitinho. Uhum. Eles vão iniciar um processo de investigação pra entender o que aconteceu, tentar pegar as câmeras do prédio pra ver que horas ele entrou. Não sei como isso vai funcionar, mas espero que faça a gente se sentir um pouco mais seguro dentro do prédio. Mas é isso, o Canadá não é mil maravilhas. Pois é, você acha que você tá indo pra um país de primeiro mundo, que você vai ter segurança, que você vai se sentir seguro dentro da sua própria casa, você tá errado. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? A polícia disse que ele tava drogado e é por isso que ele entrou sem roupa, tava fazendo, sei lá, deitou no sofá e dormiu e etc. Mas, assim, entrar na casa de uma pessoa e tentar roubar os seus pertences, eu já não acho que é justificável, né? Então, assim, mesmo que você esteja tranquilo, achando que você está tranquilo num país de primeiro mundo, sempre tem que estar atento, sempre tranque a porta. E a gente já conseguiu arrumar um paliativo para nossa porta por enquanto, até a nossa landlord trocar as nossas fechaduras, porque a gente pediu para que ela troque as fechaduras. Pois é, mas foi isso, gostaram? Se gostaram, segue a gente aqui no Mais Pro Norte, a gente tem um canal no YouTube também, que mostra a nossa vida aqui no Canadá, e é isso, gente, começamos o ano de 2024 da melhor maneira possível. Caótico. Tchau.